Olá, bem-vindos a mais uma aula do curso Iluminação na Arquitetura. Hoje nós vamos falar exclusivamente sobre lâmpadas de LED. Vocês vão entender as nomenclaturas e vocês vão entender também a aplicação de cada lâmpada. Bom, eu acho que vocês já ouviram falar muito de nomenclaturas como Par 20, a R111, a R70, a dicróica e outras infinidades de nomenclaturas de lâmpadas. E eu acho que a pergunta que mais paira na cabeça de vocês é a seguinte: o que eu faço com tanta lâmpada? Mas não se preocupe, como eu falei no começo, o objetivo da aula é fazer vocês acertarem na escolha da lâmpada para o projeto de vocês. Bom, antes de mais nada, é importante saber que todas essas nomenclaturas, R70, R111, Par 20, dicróica, foram todas extraídas das antigas lâmpadas halógenas e cada nomenclatura remetia a uma aplicação específica do produto. Porém, durante o processo de transformação de lâmpada halógena para lâmpada de LED, essas nomenclaturas perderam um pouco o sentido e eu vou explicar isso também para vocês. É que, infelizmente, com raríssimas exceções, os fabricantes de LED se preocuparam somente em aplicar o LED no formato da lâmpada halógena, sem se preocupar com a fotometria que essa lâmpada halógena tinha. Por isso que é muito importante a gente analisar bem a lâmpada de LED para ver se a nomenclatura dela realmente remete ao efeito desejado no seu projeto. Então hoje eu vou ensinar também para vocês a diferenciar uma lâmpada que somente ilumina de qualquer forma de outra lâmpada que realmente cumpre um papel fotométrico com qualificação da luz. Mas antes disso eu vou contar um pouco da história das lâmpadas halógenas para vocês entenderem como é que essas nomenclaturas se originaram de verdade. Bom, em primeiro lugar eu vou apresentar para vocês a mãe de todas as lâmpadas halógenas, que é a lâmpada bipino. Bom, na verdade, essa lâmpada tinha este tamanho. Quando precisávamos de um facho mais concentrado, tínhamos que usar de um artifício que era aplicar um refletor de alumínio que, de acordo com a sua modelagem e formato, produziria um facho mais aberto ou mais fechado também. E um detalhe: como ela trabalhava somente em 12 volts, tínhamos que inserir um transformador para transformar de 220 ou 127 para chegar a 12 volts na lâmpada halógena bipino. Reparem no trabalho que o instalador tinha para montar uma lâmpada dentro de uma luminária. Era muito trabalhoso. E tem gente que ainda reclama da vida moderna, não é mesmo? E esse conceito de utilizar refletor de alumínio para projetar um facho mais concentrado foi tão utilizado que logo já surgiram as lâmpadas ARs, que foi a primeira evolução das lâmpadas halógenas. As ARs nada mais eram do que lâmpadas bipinos que já saíam de fábrica com refletor de alumínio e por isso a simbologia AR, Aluminium Reflector. As lâmpadas ARs tinham facho muito concentrados e eram muito conhecidas pelo efeito cenográfico do facho delas também. Olha, eu ouso dizer para vocês que até hoje eu não vi nenhuma lâmpada AR de LED reproduzir fielmente o facho cenográfico das lâmpadas ARs halógenas da época. Parece até saudosismo, né? Acho que eu estou ficando velho na iluminação, mas vamos lá. Voltando, a lâmpada AR70 significa que o refletor de alumínio tem 70 mm de diâmetro e a lâmpada AR111 significa que o seu refletor tem 111 mm de diâmetro também. Mais ou menos nessa época também surgiram as lâmpadas Par, que também tinha uma lâmpada halógena bipino dentro. Nesse caso, a lâmpada bipino ficava envolvida por um bulbo totalmente de vidro e, devido ao seu sistema de reflexão, o facho era um pouco mais aberto, mas ainda assim concentrado, do que as lâmpadas AR70 ou 111. A nomenclatura Par significa Parabolic Aluminium Reflector, que era um refletor em formato de parábola de vidro, e por dentro desse bulbo de vidro tinha um acabamento em alumínio que era responsável para projetar um facho ainda preciso e muito mais eficiente. A família Par tinha 3 modelos de lâmpada, que era a Par 20, a Par 30 e a Par 38, e as suas nomenclaturas são originadas também do formato e tamanho do bulbo. Quando mencionamos Par 20, significa que a parte frontal do bulbo tem 2 polegadas, Par 30, 3 polegadas e Par 38, 3,8 polegadas de diâmetro. Com essas lâmpadas novas chegando no mercado, nós já tínhamos abandonado o processo de montar refletor e lâmpada na luminária. E começamos a ter uma gama muito interessante de lâmpadas e efeitos para os projetos residenciais ou comerciais de pequeno porte também. Bom, mas como nem tudo é perfeito, conforme a gente começou a utilizar na época
lâmpadas e fachos mais concentrados, a gente se deu de frente com um outro problema, que era o calor gerado por esses fachos. Vocês lembram daquela lei de física que fala o seguinte: a energia não se perde, não se cria, ela se transforma? Então uma lâmpada incandescente de filamento, quando ligada, toda a energia elétrica era transformada 15% em energia luminosa, ou seja, luz, e 85% em radiação infravermelha, ou seja, calor. Para vocês terem uma ideia, uma lâmpada R111 de 50 watts com facho de 4 graus, que na época que tinha intensidade luminosa mais forte, você só conseguia deixar sua mão debaixo do facho por pouquíssimos segundos. E tanto a radiação infravermelha quanto a radiação ultravioleta que eram emitidas pelas lâmpadas halógenas eram degradantes para alguns materiais e acabamentos também. Eu já cheguei a comentar numa aula passada que quando a gente fazia um projeto de iluminação de uma loja de roupa, tínhamos um problema muito sério. Quando a gente tinha, por exemplo, uma prateleira com várias calças jeans, e você queria iluminar dando destaque com uma lâmpada R111, por exemplo, se aquela última calça ficasse muito tempo ali embaixo sem ser mexida, quando você puxava ela para fora, aquela frente que recebeu a radiação da lâmpada estava bem mais desbotada que o restante da roupa. Isso era um problema muito sério que hoje, com os LEDs, felizmente a gente não passa mais por isso. Foi justamente por esse problema que surgiram na época as lâmpadas chamadas halógenas dicróicas, que também eram lâmpadas bipinos, só que tinham um refletor de vidro dicróico que tinha uma função específica. 2/3 da radiação infravermelha ia para trás da lâmpada, enquanto apenas 1/3 ia para frente junto com o facho da lâmpada. Isso foi uma revolução na época no tocante à emissão de radiação infravermelha e ultravioleta também. Bom, foi importante contar essa pequena história das lâmpadas halógenas. Lógico que tem muito mais detalhes aí no meio do caminho, mas foi importante para vocês perceberem que cada nomenclatura tinha na época uma aplicação específica, um resultado de luz específico. Porém, como eu mencionei anteriormente, no processo de entrada do LED em formato de lâmpadas, esses detalhes de fotometria foram perdidos quase que totalmente. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte: nesse processo de entrada do LED na iluminação arquitetural, os fabricantes não poderiam impor de imediato a troca de todos os sistemas que eram luminárias com lâmpadas e transformadores por sistemas de luminária de LED integrado, porque isso daria um custo muito alto de troca e com certeza o LED não vingaria. Então a saída que esses fabricantes tiveram foi adaptar o LED dentro dos formatos de bulbos das lâmpadas halógenas existentes. Dessa forma, o consumidor faria um retrofit dos sistemas antigos pelo LED de forma muito prática. Ele só teria que desconectar o transformador e trocar uma lâmpada por outra, sem precisar mexer em nada na instalação da luminária. Essa sacada da troca de lâmpada simplificada foi responsável pela revolução do LED no mercado de iluminação arquitetural. Só que a gente tem que ter em mente o seguinte: as lâmpadas de LED são um produto adaptado e não um produto conceitualmente elaborado e corretamente projetado. Mas o porquê disso eu vou explicar numa aula futura, onde eu vou falar exatamente das diferenças entre uma lâmpada de LED e uma luminária com LED integrado, e vocês vão entender perfeitamente a diferença entre eles. Então o importante é vocês saberem que não é porque a lâmpada de LED tem a nomenclatura original da lâmpada halógena que ela vai atingir o mesmo facho. Por exemplo, se fizermos um comparativo entre todos os fabricantes ou importadores de lâmpadas de LED do modelo dicróica, nós vamos perceber diferenças muito fortes no tocante à qualidade da luz e no tocante ao facho de luz emitido. Por isso que eu sempre falo, não é porque as lâmpadas de LED são certificadas pelo Inmetro que são todas iguais. A gente tem que procurar essas diferenciações sempre. E uma das formas de percebermos essas diferenciações é analisarmos o conjunto óptico da lâmpada. Faz muita diferença no resultado do facho se a lâmpada tiver um sistema de multilentes como esse, ou um sistema de lente única, ou ainda um sistema com LED COB e refletor de alumínio. Eu vou explicar isso para vocês agora. O sistema de multilentes é o pior relacionado à precisão de facho. Você pode até ter dentro dessa lâmpada uma qualidade de chip de LED muito boa, mas o resultado de luz nunca vai ser de um facho preciso. Isso porque, como você trabalha com mais de uma lente vai interferir no facho da outra lente e com isso o facho fica totalmente impreciso.
O sistema de lente única é um avanço significativo no resultado do facho. Ele funciona da seguinte forma: o fabricante da lâmpada junta ao máximo os chips do LED no centro dessa lâmpada e coloca apenas uma lente na frente desses chips que vai pronunciar um facho bem mais homogêneo. Mas ainda não é um facho preciso como o terceiro modelo, que é o modelo que utiliza LED cob com refletor de alumínio. O LED cob é o que mais se assemelha a uma lâmpada de filamento, justamente por ter a emissão de luz por um único ponto central. E quando o fabricante alia o LED cob com sistema de reflexão por alumínio, aí sim a gente consegue realmente um facho bem diferenciado e preciso. Para mostrar um pouco isso para vocês, eu fiz um laboratório meio amador aqui em casa, mas nessa foto vocês vão perceber bem isso. Reparem no primeiro facho, que utiliza sistema multilentes, como tem interferência de uma lente na outra. Em alguns momentos a gente acha até que a temperatura de cor fica diferente, mas isso nada mais é que efeito resultante da sobreposição dos fachos de cada lente. Já na foto do meio, que é com a lente única, repare como isso já não acontece mais no facho. O facho ficou bem uniforme, porém ainda sem muita precisão. Agora na terceira foto, que utiliza LED cob com refletor de alumínio, repare a diferença. O facho é totalmente uniforme, com uma diferenciação bem cênica e dramática no seu facho. Então vocês perceberam como é importante analisar o conjunto óptico de uma lâmpada para que você tenha realmente o melhor facho no projeto de vocês? Então vamos começar a prestar bastante atenção nisso, ok? Para vocês terem uma ideia de como foi o processo de adaptação do LED dentro do corpo das lâmpadas halógenas, ainda existem no mercado lâmpadas AR111 que trabalham com sistema multilente, ou seja, uma lâmpada que era para pronunciar um facho muito mais preciso acaba tendo um facho totalmente sem graça e sem uniformidade. Eu hoje nos meus projetos, além de especificar o modelo da lâmpada, a nomenclatura da lâmpada, eu costumo especificar ainda o tipo de refletor, o tipo de lente, o ângulo de abertura, enfim. Eu passo um detalhamento muito mais aprofundado para que a nossa conceitualização do projeto realmente se concretize quando os produtos forem aplicados e forem instalados. Bom, aqui eu vou encerrar a primeira parte da aula sobre lâmpadas de LED. Acho que foi importante vocês entenderem esses conceitos, os fundamentos das lâmpadas halógenas e entender também esse processo de transformação para lâmpadas de LED, para vocês ficarem um pouco mais atentos na hora de especificar. E no próximo vídeo, dando continuidade na aula, eu vou entrar realmente nos modelos de lâmpadas de LED que existem na atualidade para vocês saberem aplicar perfeitamente no projeto de vocês. Então até o próximo vídeo, hein?